Bem-vindos a todos, a todas, nós aqui do Templo Iriosan Shinganji. Ficamos felizes com sua presença. Na palestra de hoje, nós falaremos sobre os marcos no caminho à humanidade e os céus. Ao longo das últimas semanas, nós falamos um pouco sobre os reinos do Renascimento dentro da cosmologia budista. E nós passamos pelos quatro maus caminhos, né? O inferno, os espíritos famintos, animais e os Ashura. Nós passamos brevemente sobre pelos reinos da humanidade e dos céus, mas hoje nós gostaríamos de nos aprofundar um pouco mais neles, os dois últimos reinos do Samsara, antes de partir para os reinos superiores, os quatro nobres mundos. Então, eu vou seguir aqui com os slides, vou fazer alguns adendos ao longo da nossa apresentação e, por favor, sintam-se livres para anotar as suas dúvidas e trazê-las ao fim da nossa apresentação. Então, falando rapidamente sobre nós, nós somos liderados pelo reverendo Riwei Michael McCormick, aqui do nosso Templo do Verdadeiro Voto. Nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre o budismo Nichiren, a nossa tradição Nichiren Shu. Tendo dito isso, vamos lá falar sobre, né, o que caracteriza a existência dos reinos da humanidade e dos céus. Tradicionalmente, o objetivo da prática budista é escapar do samsara, o ciclo do nascimento e da morte, entre os seis caminhos da existência, os seis caminhos que nós citamos: inferno, espíritos famintos, animais, Ashura, humanidade e céus. Esses seis caminhos são representados na roda da existência como os caminhos, que nós citamos. E de acordo com o budismo, essa roda aqui que vocês estão vendo, essa é uma versão modernizada da roda do Samsara, que foi feita a pedido do reverendo McCormick para um artista. Mas ela representa, basicamente, vocês veem, o que esses seis reinos significam na nossa vida moderna. De acordo com o budismo, nós vagaremos por esses diferentes reinos, da vida e até de um momento para o outro, até que nós possamos nos despertar espiritualmente, como o Buda fez, despertar para a verdade última. O despertar e a libertação desses caminhos envolvem quatro reinos superiores. Nós descreveremos esses reinos e como alcançá-los na próxima apresentação, mas por enquanto nós queremos compartilhar os ensinamentos do Buda sobre como aproveitar da melhor forma a vida dentro desses seis reinos, a vida como nós a encontramos hoje. No que diz respeito aos seis reinos, o budismo considera o reino humano como o melhor para aqueles que aspiram e buscam despertar espiritual. A razão para isso é que, embora o reino humano nem sempre seja agradável, os seres humanos podem pelo menos raciocinar e refletir sobre a lei de causa e efeito, além de terem a oportunidade de criar sociedades justas e pacíficas, mesmo que muitas vezes optem por não fazê-lo. Diferentemente do reino dos habitantes dos infernos, os fantasmas famintos ou os animais, onde o sofrimento avassalador geralmente é a norma da existência, e ao contrário dos reinos dos demônios combatentes, os Ashura, ou dos deuses, o reino humano é mais claramente marcado pela vulnerabilidade e pela impermanência. Vivemos no máximo 120 anos, então nós não podemos nos dar ao luxo de ser complacentes. Esse equilíbrio entre uma estabilidade relativa e um sofrimento geralmente administrável cria um ambiente onde as pessoas podem, e de fato aspiram, a alcançar a libertação da roda do samsara e abraçar seriamente a prática espiritual. Quais são as causas para alcançar e manter a condição de vida da humanidade? Para isso, o Buda ensinou cinco preceitos que fazem parte da maioria dos códigos morais e éticos ao redor do mundo. Se nós nos abstivermos de matar, roubar, cometer condutas sexuais impróprias, mentir e consumir intoxicantes, estaremos criando a causa kármica para renascer como seres humanos.
Não devemos ser muito rígidos, julgadores ou autossuficientes em relação a nenhum desses preceitos. Essas orientações são muito gerais, mas a vida é complexa. Em outra ocasião, nós falaremos mais especificamente sobre cada um deles. Resumindo, se você deseja ter uma condição de vida humana, renascer no reino dos humanos, viva uma vida humana de maneira compassiva. Não importa a religião que você siga, ou mesmo que não tenha nenhuma religião. Uma boa causa é uma boa causa, e uma má causa é uma má causa. O grande mestre Tentai via uma equivalência entre esses cinco preceitos morais básicos e as cinco virtudes constantes ensinadas no confucionismo. As cinco virtudes constantes são a benevolência, a retidão, a correção, o conhecimento e a lealdade. Sobre a benevolência, na Grande Calma e Contemplação, G.I. escreveu: tratar as pessoas com benevolência humana e nutrir os outros sem causar-lhes danos corresponde ao primeiro preceito de abster-se de matar. Isso, né, dificilmente precisa de um comentário, é bastante claro. Sobre a retidão, G.I. escreveu: ceder ao que é deveroso e honesto e sacrificar-se para favorecer os outros corresponde ao preceito de abster-se de tomar o que não foi dado. Basicamente, entendo que isso significa que a retidão é manter a própria integridade, promover a justiça e ser altruísta em vez de egoísta. Sobre a correção, Jie escreveu: manter a correção e comportar-se de acordo com os costumes sociais, como pentear o cabelo em preparação para o casamento, corresponde ao terceiro preceito de abster-se de condutas sexuais impróprias. Embora isso tenha sido estritamente associado à propriedade sexual, gostaria de dizer que correção, na verdade, se refere a saber fazer a coisa certa no momento certo. Trata-se de pequenas e grandes coisas. É abrir uma porta para alguém que está atrás de você. É dizer por favor e obrigado. É não entrar em um restaurante e pedir comida 5 minutos antes da hora do fechamento. É saber como organizar uma reunião ou uma festa de jantar para que ninguém se sinta desconfortável, envergonhado ou confuso. São todas as cortesias comuns que tornam possível a vida civilizada e mostram que temos consideração pelos outros. Sobre o conhecimento, J.E. escreveu: ter um conhecimento claro e aguçado como um espelho, ser direto em suas ações e agir de acordo com os princípios do caminho corresponde ao quinto preceito de abster-se de consumir intoxicantes. Esse não é o tipo de sabedoria budista no sentido da perfeição da sabedoria que traz libertação do sofrimento. Essa é a sabedoria de saber o certo e o errado e de ter um conhecimento prático, claro, sobre o que precisa ou não ser feito em qualquer situação. Sobre a lealdade, J.E. escreveu: guardar símbolos de confiança, registrar as coisas com verdade e agir sinceramente sem tirar vantagem dos outros corresponde ao quarto preceito de abster-se de mentir. Basicamente, fidelidade ou lealdade significa ser honesto e fiel à própria palavra, de modo que haja uma base de confiança em todos os relacionamentos. Isso tudo é bastante claro, novamente bastante direto. O caminho da humanidade é o caminho de não causar danos aos outros e cultivar a benevolência e, se não o altruísmo completo, pelo menos o interesse próprio esclarecido. Ainda assim, e se alguém aspirar a alcançar o renascimento no céu, né, o sexto dos 10 reinos, para muitas pessoas, o Buda não ensinou as quatro nobres verdades logo de início. Em vez disso, ele as ensinava a fazer boas causas, ser generoso, viver uma vida virtuosa e manter os reinos celestiais em seus pensamentos. Ele também ensinava sobre as limitações e os perigos dos prazeres sensuais, sensuais vindo dos sentidos, bem como as bênçãos correspondentes de uma vida de simplicidade. Esses ensinamentos eram consistentes com o que já era ensinado em sua época e estão alinhados com os de muitas das religiões atuais. A única diferença pode ser que o Buda não restringia a salvação celestial a qualquer religião específica.
Tampouco era necessário realizar rituais específicos ou devoção a qualquer deus ou deuses em particular. Se você é caridoso, vive uma vida moral e aspira à salvação celestial ao superar as tentações, a vaidade, a ganância, então está criando as causas para o renascimento no reino celestial. Você não precisa ser nada além de celestial para entrar no céu. No budismo, no entanto, existem muitos céus de refinamento crescente. Então, para qual deles você deseja ir? Antes de passar adiante da nossa palestra, eu gostaria de fazer uma distinção. Os senhores veem que nós temos aqui, né, essa imagem, ela vem de um seriado, ela representa os deuses gregos, e no budismo, assim como há inúmeros infernos, também há inúmeros céus. Então, por favor, tenham em mente que de agora em diante todos os cenários que nós apresentaremos se referem ao reino do céu. São diferentes céus, mas todos eles fazem parte do sexto reino, o reino dos deuses, os reinos celestiais. Tendo dito isso, sigamos. Os céus do reino do desejo. Para começar, existem os céus do reino do desejo. O reino do desejo se estende desde os infernos mais baixos até os primeiros seis céus. Todos eles estão dentro do reino do desejo, porque todos aqueles que habitam neles, que habitam neles são governados pelo seu desejo por prazeres. Aqueles nos reinos mais baixos sofrem, porque não estão obtendo o que desejam, mas sim recebendo aquilo que não desejam. Enquanto aqueles nos céus estão tendo seus desejos satisfeitos, como uma recompensa duradoura, mas ainda impermanente, pelas suas boas causas. Os céus do desejo são equivalentes ao Monte Olimpo, Asgard, ou o céu védico dos 33, governado por deuses do trovão como Zeus, Thor ou Indra, os reis de tantas cosmologias ao redor do mundo. Sendo esse último representado na mandala Gohonzon, a nossa mandala principal aqui na escola Nichiren. Assim como os deuses do Sol, da Lua e das estrelas, que também pertencem a esse reino, estão subordinados a Indra. Então, nós estamos falando aqui de um céu onde aqueles que realizam boas ações têm todos os seus desejos atendidos, né? Eles têm os desejos como todos os seres de outros reinos, e neste reino esses desejos são prontamente atendidos. Então, acho que dá, como bem colocado aqui, para traçar esse paralelo entre esses céus de tantas religiões, especialmente religiões politeístas ao redor do mundo, tá? De deuses que vivem uma vida de prazer. No entanto, novamente, aqui no budismo, nada é eterno, né? Eles têm um karma que é recompensado e, tendo sido recompensado, eles voltam ao ciclo do samsara como todos os outros seres. As causas para renascer neste céu ou alcançar esta condição de vida seriam cultivar as 10 boas ações, também chamadas de 10 caminhos da conduta virtuosa. Elas consistem em se abster de evitar, em abster-se e evitar os 10 atos malignos. Tá? Então, estas regras são: abster-se de matar, abster-se de roubar, abster-se da conduta sexual imprópria, abster-se de mentir, abster-se da fala maliciosa, abster-se da fala grosseira, abster-se de conversinhas ociosas, abster-se da cobiça, abster-se da má vontade e abster-se de visões errôneas. As últimas três dessas 10 boas ações são às vezes apresentadas como a abstenção da ganância, do ódio e da ilusão. Curiosamente, o sexto, tá, e o mais alto desses céus pertence a Mara, o rei demônio do sexto céu, cuja missão é manter os seres enredados pelos seus desejos nos 6 caminhos do renascimento. Mara representa a dificuldade de se ouvir o Dharma, escutá-lo e compreendê-lo, colocá-lo em prática e continuar praticando até atingir o despertar. Ele não corresponde, tá, diretamente ao demônio da cristandade, não é essa a ideia,
mas a ideia de que Mara representa, tá? Ele é um símbolo, para tudo aquilo que nos afasta da iluminação. Os próximos dois conjuntos de céus, sobre os quais nós falaremos agora, estão acima do céu de Mara, tá? Esses céus representam estados mentais e emocionais, nos quais alguém temporariamente superou o desejo sensorial e a má vontade. O problema é que, como não se alcançou o despertar ainda, a ignorância sobre a verdadeira natureza da realidade persiste, assim como um sutil, um leve egoísmo. Também é possível que alguém desenvolva apego a esses estados celestiais da mente, uma espécie de materialismo espiritual. Além disso, o desejo sensual e a má vontade não foram derrotados permanentemente. Eles permanecem em estado latente e podem manifestar-se novamente quando as causas e as condições mudarem. Portanto, por mais maravilhosos que sejam quaisquer um desses céus, os céus do reino do desejo ainda estão sob o domínio de Mara, e os próximos dois conjuntos de céu representam apenas uma fuga temporária da influência dessa ilusão que é representada por ele. A propósito, o Mara, ele também está representado na nossa mandala Goronzon, pois até ele é iluminado pelo Daimoku e eventualmente atingirá a budeidade, embora nesse momento já tenha passado seu cargo e deveres para outro ser. O próximo do conjunto dos céus são os céus do reino da forma. O reino da forma consiste em 18 céus, onde os habitantes possuem corpos, mas não são dominados pelo desejo sensual. Os três primeiros desses céus são os céus de Brahma, o deus criador védico, e de seus oficiais e seguidores. No budismo existem muitos deuses Brahma, pois há um para cada mundo, e há muitos mundos. Gostaria de destacar também, isso é muitíssimo importante, que do ponto de vista do Buda, Brahma não é o criador do mundo. Ele apenas pensa que é. Mas esse é um assunto para uma outra ocasião. Brahma também está presente na Mandala Goronzon. A entrada nesses céus requer muito mais do que apenas boas ações ou ser caridoso. Requer uma boa atitude, uma boa postura. Shakyamuni Buda ensinou que se pode alcançar, nessa vida, um estado correspondente a esses céus, cultivando o amor bondoso e ilimitado, a compaixão, a alegria para com os outros seres e a equanimidade. Ao cultivar essas quatro moradas divinas, estamos criando a causa para nos tornarmos assim como Brahma e renascer nos céus de Brahma. As quatro moradas divinas também são chamadas de quatro mentes infinitas, pois se aplicam ao número imensurável de seres sencientes, acumulam méritos sem fim e trazem recompensas sem fim. O amor bondoso é entendido como um antídoto para a má vontade. A compaixão é o antídoto para os sentimentos que nos levam à violência. A alegria para com os outros seres é o antídoto para a inveja e o descontentamento. E a equanimidade é um antídoto tanto para os desejos sensuais quanto para a má vontade. O amor bondoso é direcionado a todos os seres, desejando que todos sejam felizes. A compaixão é o amor bondoso direcionado aos seres que estão infelizes. A alegria para com os demais é o amor bondoso direcionado aos seres que estão alegres. E a equanimidade é o amor bondoso direcionado igualmente a todos os seres, em todas as circunstâncias. Tradicionalmente, cultiva-se o amor bondoso primeiro para consigo mesmo, depois para com os amigos, depois para com os estranhos e, por fim, para com aqueles com quem é difícil conviver, até mesmo inimigos. E, finalmente, ele é gerado para todos os seres em todas as direções. As outras três qualidades são desenvolvidas de maneira semelhante com pequenas adaptações. Então, nós estamos falando aqui de estender esse mesmo bem-querer, esse mesmo amor que nós temos para com nós, né? O desejo de felicidade, o desejo de que tudo corra bem, e estendendo esse sentimento a todos eles, até que nós consigamos desejá-lo a todos
sem distinção, até mesmo aqueles que nos fizeram mal. Acima deles vêm os céus do reino sem forma, né? Os céus do reino imaterial, que podem ser experimentados quando se entra em um estado de absorção meditativa, no qual todos os pensamentos, todas as sensações e até mesmo o senso de satisfação mental e tranquilidade cessaram. Não há distrações. Existe apenas uma mente equilibrada e totalmente concentrada em um único objetivo da meditação, como a respiração, por exemplo. Nesse ponto, é possível focar nos quatro estados imateriais. Eles são as esferas do espaço infinito, consciência infinita, nada e nem percepção nem não percepção. Esses estados são mencionados ao longo dos ensinamentos do Buda Shakyamuni. A ideia é que, primeiro, contemple-se a infinitude do espaço. Depois, percebe-se que a própria consciência que está realizando essa contemplação é que é verdadeiramente limitada. E então, até mesmo essa consciência é abandonada em favor do nada, do vazio. E, finalmente, pode-se entrar em um estado no qual a percepção consciente desse nada desaparece. Quando Siddhartha Gautama buscava a libertação do sofrimento, após deixar a vida no palácio, ele treinou sob dois mestres de yoga. O primeiro havia alcançado a esfera do nada, e o segundo, o estado de nem percepção e nem não percepção. Em ambos os casos, Siddhartha percebeu que nenhum desses estados era permanente e que nenhum deles colocava fim ao ciclo do sofrimento. Eram meramente estados alterados de consciência, que não erradicavam a ganância, o ódio e a ignorância. Naturalmente, os céus inferiores da forma e do desejo são ainda mais impermanentes, embora subjetivamente pareçam durar para sempre, até que se caia deles, quando as causas e condições que os sustentam se esgotam. Isso conclui a nossa revisão dos caminhos da humanidade e do céu. Aqui está o que nós acreditamos que seja importante manter em mente. O caminho da humanidade é uma conquista ética. Trata-se de aprender a criar boas causas e evitar causas ruins. Mas, mesmo que tenhamos sucesso, a recompensa de uma vida humana é impermanente. O caminho para os céus do desejo é ser caridoso, virtuoso e esforçar-se ao máximo para superar os três venenos da ganância, do ódio e da ilusão. O caminho para os céus da forma é também cultivar um amor bondoso ilimitado, até mesmo pelos nossos inimigos. E o caminho para o céu sem forma é contemplar a infinitude do espaço, nossa própria consciência, o nada e o estado onde até a percepção desaparece. Mesmo nesses estados celestiais, ainda que sejam experimentados nessa vida, em estados de meditação, alcançados através do canto ou da atenção à respiração, ou como renascimento, são, no fim das contas, impermanentes e ainda são contaminados pelos três venenos. Podemos recitar o Odaimoku para obter a sabedoria e a capacidade de criar essas causas e alcançar esses estados como parte da nossa prática budista, mas, no máximo, eles são apenas meios para nos ajudar a atingir a budeidade, que é o objetivo final. É nesses caminhos que os meios hábeis do Buda e os ensinamentos não budistas, na sua melhor forma, se sobrepõem, se entrelaçam. O Buda ensinou às pessoas como alcançar esses estados, e Nichiren acreditava que bodhisattvas poderiam aparecer como sábios não budistas, e até como deuses não budistas, e que, de qualquer forma, esses deuses eram promotores e protetores dos ensinamentos do Buda, e especialmente do Sutra do Lótus. Então, agora nós damos fim à nossa palestra, nós estamos ansiosos para ouvir as suas perguntas e os comentários.
Nós esperamos que vocês possam se juntar a nós na próxima apresentação, a qual será sobre os quatro nobres mundos. Que os méritos dessa palestra sobre o Dharma se estendam universalmente a todos, para que nós e todos os seres vivos, juntos, alcancemos o caminho do Buda. Obrigado.